Olá, estamos aqui para conversar um pouco sobre essa literatura que é fundamental nas nossas vidas, porque ela nos impulsiona a questionar, a perguntar, a duvidar, e a dúvida é excelente, porque ela nos desperta reflexões e conclusões mais adiante, quando lemos muito sobre alguns assuntos difíceis. E esse aqui é um assunto difícil. Carl Sagan, com variedades da experiência científica, mas eu quero me focar aqui, uma visão pessoal da busca por Deus. Aí no YouTube tem um trabalho feito há algum tempo sobre este livro. Mas quando eu fiz esse trabalho, eu fiquei apenas praticamente nas primeiras páginas, não me alonguei o suficiente, porque achei que seria cansativo e tinha na minha cabeça a vontade de continuar o trabalho. Então resolvi continuar, e encontrei o capítulo 6 desse livro, que é a hipótese da existência de Deus, que é, na verdade, uma amostra significativa de um legado admiravelmente valioso deixado para nós por esse grande ser humano que é Carl Sagan. E quem diz isso é Kurt Vonnegut, um grande escritor que reflete sobre isso. Mas Carl Sagan, ele tinha um modo de desenvolver as suas ideias que me fascinam até hoje. Por exemplo, aqui, ele usa uma frase de Leonardo da Vinci, que diz assim: quem numa discussão aduz a autoridade, usa não o intelecto, mas a memória. Quem numa discussão aduz a autoridade, usa não o intelecto, mas a memória. Porque tudo o que nós sabíamos vinha da autoridade sacerdotal, das autoridades sacerdotais. Essa era uma afirmação extremamente heterodoxa para o início do século XVI, quando a maioria do conhecimento derivava da autoridade. O próprio Leonardo da Vinci participou de vários confrontos desse tipo e precisava coragem naquele tempo para confrontar a autoridade eclesiástica. Numa viagem para uma montanha nos Apeninos, ele tinha descoberto os restos mortais fossilizados de moluscos que normalmente viviam no fundo do mar. A Bíblia, todavia, dizia que isso era consequência do dilúvio, que tinha encoberto as montanhas, os cumes mais altos, e deixado ali os remanescentes do fundo do mar. Ora, segundo o texto bíblico, esse dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Como era possível que, nesse tempo, esses restos do fundo do mar tivessem ficado nessas montanhas? A conclusão de Leonardo é que as montanhas nasceram no mar e o mar retraiu e elas ficaram com os fósseis. Ele chegou à conclusão, portanto, de que isso não era possível, de que tivesse havido esse dilúvio e coberto as montanhas. E propôs uma alternativa bem ousada, que ao longo de períodos longuíssimos de tempo,
as montanhas tinham se erguido dos oceanos. E isso desencadeava uma série de dificuldades teológicas. Era a autoridade impondo o seu conhecimento. Mas, diz Carl Sagan, é a resposta correta e dá para dizer sem grandes problemas que ela foi definitivamente confirmada em nosso tempo. E ele continua: se vamos discutir a ideia da existência de Deus e nos restringir a argumentos racionais, talvez seja útil saber do que estamos falando quando dizemos Deus. Se estamos falando para hindus, com sua casta de 1000 e tantos deuses, é complicado, não? Bom, isso na verdade não é nada fácil. Os romanos chamavam os cristãos de ateus, porque os cristãos não adoravam os deuses romanos. Por quê? Porque os cristãos tinham lá seu Deus, mas não era um Deus real. Não havia visibilidade desse Deus. Eles não acreditavam, os cristãos, na divindade dos imperadores apoteotizados, nem nos deuses do Olimpo. Porque os imperadores romanos eram considerados deuses. Agora, quando li esse trecho, eu pensei assim, agora vocês imaginem que eles transformaram, os cristãos, transformaram Jesus em Deus, para ter Deus corporificado. Para ter um Deus de carne e osso e que fosse histórico, que pudesse ser descoberto aqui e ali, embora a historicidade de Jesus seja praticamente nula. Né? Não se pode crer nos evangelhos como históricos. Há muitas discrepâncias ali. Ali é uma história contada e, para os menos crentes, é uma história de Trancoso, bem contada, que trouxe uma figura que causa, assim, emoção em muita gente, fé, etc, etc, etc. Mas que transformaram em Deus para corporificar um ser e a gente ter uma ideia, mais ou menos, de Deus. Era muito fácil, portanto, chamar de ateias as pessoas que acreditavam num tipo diferente de Deus. E prevalece ainda hoje a ideia geral de que ateu é qualquer um que não acredita exatamente da mesma forma que eu. As pessoas sequer sabem o que é o ateísmo. Eu publiquei aí no YouTube, vocês podem ver, estão aí nos meus vídeos, a história do ateísmo. Em um grupo de literatura que eu frequento, eu coloquei a foto do livro. É um grupo bem elevado, que trata de Freud, Nietzsche, não sei o quê. Eu coloquei a foto do livro, estimulando a leitura. Eu nem consigo dizer a você o tipo de comentários que saiu, que eu respeitasse Deus, que eu respeitasse os cristãos que estavam ali, que eu disse, meu Deus, desde quando o conhecimento é falta de respeito? Mas as pessoas não sabem fazer uma análise crítica. E aí a coisa complica. E continua Carl Sagan, esse homem notável. Não deixem de procurar, de ler, porque vocês vão sentir um prazer enorme. Então ele vai dizer que há uma constelação de propriedades em que normalmente pensamos quando aqui no Ocidente, ou em termos mais gerais, na tradição judaico-cristã islâmica, pensamos em Deus. As diferenças fundamentais entre o judaísmo,
o cristianismo e o islamismo são triviais se comparadas às semelhanças. Pensamos em alguém que é onipotente, onisciente, cheio de compaixão, que criou o universo, que atende às nossas preces, que intervém em problemas humanos e assim por diante. Mas, questiona Carl Sagan, imagine se existissem provas definitivas de que algum ser tivesse alguma dessas propriedades, mas não todas. Por exemplo, imaginem que fosse comprovado que há um ser que deu a origem ao universo, mas que é indiferente às preces. Ou pior, um Deus que nem se lembra da existência dos seres humanos. Seria muito parecido com o Deus de Aristóteles. Vocês precisam ler Aristóteles e as ideias dele. Esse seria ou não Deus? Se faltasse um desses atributos, ele ainda seria Deus? Imaginem que houvesse alguém que fosse onipotente, mas não onisciente, e vice-versa. Imagine que esse Deus soubesse de todas as consequências de suas ações, mas que houvesse muitas coisas que ele não pudesse fazer, portanto estivesse condenado a um universo em que seus objetivos não pudessem ser realizados. Se você quase nunca se pensa sobre esses tipos alternativos de Deus, nem se discute por eles. O que nós queremos é aquele Deus da visão ingênua ocidental, a de um homem alto, de pele clara, com uma longa barba, que fica num trono enorme no céu e que sabe até da queda de um pardalzinho, que sabe do seu pensamento mais remoto, que tem uma caderneta onde anota aquele dia em que você mandou ele se danar. E que ao anotar isso, ele exige de você que vá se confessar para receber o perdão do padre que acabou de sair de um forró, ou que vá ao templo protestante pedir a bênção do pastor para a remissão dos seus pecados, ou que vá ao centro espírita pedir que baixe algum espírito que alivie a sua falta, ou que diga que na próxima encarnação ele vai pagar por essa falta. Comparem essa visão de Deus com a profunda proposta de Baruch Spinoza e que Albert Einstein divulgou. Eu creio no Deus de Spinoza. Já leram Ética de Spinoza? Está aqui atrás na minha prateleira. Aqui, de cima para baixo, aqui, perto de Metamorfoses. Leiam. É impressionante. Então, e a esse segundo tipo de Deus, esse Deus de Spinoza, e que Albert Einstein acreditava nele, a esse tipo eles chamaram Deus de modo bem direto. O tempo todo, Einstein interpretava o mundo em termos de o que Deus faria ou não faria. Então era esse Deus romantizado, esse Deus corporificado em Jesus. Era algo muito maior. Muito bem. Todo esse trabalho aqui de Carl Sagan foi feito são ensaios, são discursos feitos por ele numa sociedade em Glasgow, onde só foram grandes pensadores como Paul Tillich, por exemplo,
que proferiu essas palestras Gifford muitos anos e que negou explicitamente a existência de Deus, pelo menos como poder sobrenatural. Se um teólogo renomado, e eles são muitos, nega que Deus seja um ser sobrenatural, a questão parece meio confusa. O espectro de hipóteses seriamente abarcadas pela rubrica Deus é imenso. A visão ingênua ocidental de Deus não cabe mais no nosso universo de pessoas que se adiantaram no mundo do conhecimento e que entenderam a lógica do raciocínio de muitos desses teólogos. Certamente, representam um poder maior do que qualquer um de nós o fato de existirem leis físicas, não é? Que se aplicam a vários lugares. Ele diz que certamente representam um poder maior do que qualquer um de nós. Representam a inesperada regularidade do universo. Não, cada província do cosmos poderia ter as suas próprias leis da natureza. Entretanto, não fica imediatamente claro que as mesmas leis tenham que se aplicar a todos os lugares. Então, certamente, cada mundo, não entendo muito do cosmos, mas acho lindo tudo que ele diz, deve ter suas próprias leis. Agora, ele diz que seria uma tolice negar completamente a existência das leis da natureza. E se é disso que estamos falando quando dizemos Deus, então ninguém poderia ser ateu. Ou pelo menos ninguém que se diz ateu seria capaz de dar uma explicação coerente sobre por que as leis da natureza são inaplicáveis. Carl Sagan, você faz falta. Acho que ele ou ela ficariam sob bastante pressão. Porque, tá certo. Eu fiz o trecho correto. Portanto, com esta última definição de Deus, como lei da natureza, como força da natureza, nenhum de nós seria ateu, todos nós acreditaríamos em Deus. A definição anterior de Deus é bem mais dúbia e confusa. E existe uma grande variedade de outros tipos de deuses. Em todos os casos, é preciso perguntar de que tipo de Deus você está falando e quais são as provas que esse Deus existe. Quando eu me tornei espírita, eu questionei muito e questionei várias coisas, de maneira que hoje eu gosto muito da filosofia espírita, de algumas coisas, mas outras coisas eu dispenso. Eu questionei muito a questão dos atributos de Deus. Quem os colocou? Quem os comprovou? Talvez a minha cabeça, que é muito lógica e gosta de comprovações e de fatos comprovados e que nunca conseguiu acreditar que uma doença fosse a ira de Deus e que o fato de uma pessoa, de um avião cair, morrer todo mundo, sobrar uma, foi Deus que botou a mão em cima dela. Nunca acreditei nisso. Sempre achei isso banal, dispensável e totalmente emocional. E a emoção não casa com a razão. Ele diz aqui outra coisa também. Acho que ele ou ela ficariam sob bastante pressão.
de que tipo de Deus você está falando. Desculpe que eu pulei aqui e perdi o parágrafo, mas já encontrei. De que tipo de Deus você está falando? E quais são as provas de que esse Deus existe? É certo que, se nos restringirmos à teologia natural, não basta dizer: acredito nesse tipo de Deus porque foi isso que me ensinaram quando eu era criança. Porque outras pessoas ouviram coisas bem diferentes sobre religiões bem diferentes que contradizem a dos seus pais. Não dá para todo mundo estar certo, nem tampouco para todo mundo estar errado. E na realidade, diz ele, todo mundo pode estar errado. É certamente verdade que muitas religiões diferentes são incoerentes entre si. Não é que elas simplesmente não sejam simulacros perfeitos uma da outra. Elas se contradizem brutalmente. Vou dar um exemplo simples, diz ele. Aliás, existem muitos, né? A quem se dá o trabalho de comparação encontra muita coisa. Na tradição judaico-cristã e islâmica, o mundo tem uma idade finita. Contando as procriações do Antigo Testamento, dá para chegar à conclusão de que o mundo tem bem menos de 10.000 anos. Ora. No século XVII, por exemplo, o arcebispo de Armagh, James Ussher, muito famoso da Inglaterra, fez um esforço corajoso, mas totalmente equivocado, de fazer a contagem com precisão. Ele errou feio. Foi uma coisa terrível, errou feio. Pensem novamente sobre todas as possibilidades. Mundos sem deuses, deuses sem mundo, deuses feitos por deuses pré-existentes, deuses que estiveram aqui, deuses que não morrem, deuses que morrem, Deus que morrem mais de uma vez, graus diferentes de intervenção divina em assuntos humanos, 0, 1 ou muitos profetas, 0 ou 1 ou muitos salvadores, 0, uma ou muitas ressurreições, 0, 1 ou muitos deuses. E as dúvidas relacionadas a essas, quanto ao sacramento, à mutilação religiosa, ao sacrifício, ao batismo, a ordens monásticas, à expectativa ascéticas, à presença ou ausência da vida após a morte, aos dias em que se deve comer peixe, aos dias em que não se come nada, a quantas vidas após a morte cada um tem, a justiça neste mundo tão imperfeita, ou no próximo mundo, ou em nenhum mundo, a reencarnação, ao sacrifício humano, à prostituição do templo, às jihades e por aí vai. Religiões diferentes, diz Carl Sagan, com uma sabedoria, eu diria até com ironia, divina. Religiões diferentes acreditam em coisas diferentes. É uma caixinha de surpresas, de alternativas religiosas. Tem de tudo. Quando você pensa, por exemplo, em Nossa Senhora, no catolicismo, certo dia eu perguntei a uma pessoa, você é devota de Nossa Senhora da Conceição? Porque ela ia subir o morro para pagar uma promessa. Ela fez, na verdade, eu não sou devota de Nossa Senhora da Conceição. Eu sou devota de Nossa Senhora do Carmo. Mas eu achei que uma promessa Nossa Senhora da Conceição teria mais força. E eu abri a boca, literalmente fiquei boquiaberta assim. Tem isso também. E quando eu estava grávida, eu tive 5 filhas. Então, cada parto era normal. Naquele tempo, as mulheres tinham coragem de enfrentar um parto normal.
Uma tia minha, sempre, quando eu estava no último mês, já perto de ter um neném, ela me trazia uma imagem, uma estatuazinha de Nossa Senhora do Bom Parto. E creiam, eu ia para a sala cirúrgica, para a sala de parto, com a Nossa Senhora, o que as enfermeiras tiravam e botavam num cantinho. Tamanha era a minha crença. Depois, eu disse, mas essa aí também é Nossa Senhora da Conceição? Essa daí também é Nossa Senhora do Bom Parto? Essa daí também é Nossa Senhora Desatadora de Nós? Não estou criticando os que me seguem aqui nesse canal, e eu agradeço pelas 1.011 pessoas seguidoras e que têm me dado muito estímulo. Sabem o quanto eu respeito todas as crenças. Mas eu não posso parar de pensar. Nem posso pedir a ninguém que nos acompanhe aqui que pare de pensar ou que venha ficar zangado com o que eu estou dizendo. Cada um tem seu espaço. Então, claramente existem mais combinações de alternativas do que existem religiões. Embora existam hoje alguns milhares de religiões no planeta. Na Índia mesmo tem um templo dedicado aos macacos e outro dedicado aos ratos. Na Índia mesmo não se mata uma vaca porque ela é sagrada. Eles acreditam que podem reencarnar como uma barata, uma formiga. A mente tem psicose. É uma crença deles. Eles acreditam que está comendo uma refeição e um macaco chegar e partilhar a refeição. Ele tem que aceitar sem dizer nada. Bom, na história do mundo existiram provavelmente dezenas, talvez centenas de milhares, se pensarmos nos ancestrais coletores-caçadores, quando uma comunidade humana típica tinha cerca de 100 pessoas. Se você ainda não leu Sapiens, de Noah Yuval Harari, leia. Vale a pena. Naquela época havia tantas religiões quantos bandos de caçadores-coletores houvessem, ou de coletores-caçadores que houvessem. E as diferenças entre eles gritantes, muito grandes. Quando a gente pensa sobre a antropofagia, devemos levar em consideração que eles acreditam que comendo a carne do inimigo morto, eles adquirem a força do inimigo. E outros comem por fome mesmo e necessidade cultural. Muito bem. E prossegue Carl Sagan nesse livro maravilhoso. Em outras palavras, nos diz ele, eu pulei aqui um trecho enorme para não cansar vocês. Como a minha memória não é mais excelente, que eu possa falar meia hora, 40 minutos sobre um livro, eu estou lendo aqui um pouco. Em outras palavras, qualquer predisposição pré-existente à crença religiosa pode sofrer poderosa influência da cultura local, não importa onde a pessoa tenha nascido. E especialmente se as crianças forem expostas desde cedo a um conjunto específico de doutrinas, músicas, artes e rituais. A coisa fica tão natural quanto respirar, e é por isso que as religiões se empenham tanto em atrair os muito jovens, porque é fácil dominar a cabeça dos jovens. Era. Agora não sei, que já não sou mais jovem. Ele também vai falar, e eu acredito que eu vou fazer um terceiro vídeo, porque ele vai passar para a questão das supostas evidências ou provas da existência de Deus. E me concentrarei principalmente nas provas ocidentais. Mas, para mostrar um espírito ecumênico, começarei com algumas provas hindus
que, sob vários aspectos, são tão sofisticadas quanto os argumentos ocidentais e certamente mais antigos que eles. Eu vou fazer uma pausa e continuamos depois numa segunda parte. Então, até a próxima meia hora que teremos com Carl Sagan e uma visão pessoal da busca por Deus. Mas o nome correto é esse, o título para você procurar nas livrarias, nos sebos da Amazon é esse aqui. Ok? Então, até os próximos 30 minutos, que serão logo, logo. Vou fazer esse e fazer um outro logo em seguida. Tchau.